Olá pessoal, bem-vindos aí para mais uma live. Estamos começando com o Bartozinho aqui, porque a live tem a ver com o nome dele, com o sobrenome dele, que é Bartô Temporário Rossi. E para quem não sabe de toda a história do Bartozinho, ele veio aqui como lar temporário e acabou ficando. E eu fiquei muito contente, né, dele ter virado um filhote. Mas, por outro lado, eu fiquei muito frustrado por não ter conseguido ter sido um lar temporário. Porque quando você é um lar temporário e fica com um cachorro, você não foi um lar temporário, né? E lar temporário era uma experiência que eu queria passar por ela e eu queria discutir com as pessoas e promover até, né? Agora, muitas pessoas, elas são contra lar temporário. Elas acham que é uma crueldade porque o cachorro vai se sentir abandonado mais uma vez. Ou ela acha que as pessoas da casa vão sofrer muito porque você não sabe exatamente como o bichinho vai ser tratado depois que sair da sua casa e você se apegou. Então, é um assunto, no mínimo, bastante polêmico. E essa live é justamente para falar disso, né? Dessa polêmica e pegar a opinião de vocês, compartilhar a nossa história, porque essa história aqui do Bartô, que foi um lar temporário fracassado na minha intenção, mas a gente fez um outro lar temporário com a Maia recentemente. E aí, para quem nos segue, quem acompanhou, vai ter notícias dela na Casa Nova. Vai ter um videozinho emocionante que a gente vai passar, contando um pouquinho da história. E aí a gente vai também, fiquem à vontade para perguntar o que a gente sentiu, o que a gente acha. Como sempre, a gente vai ser super ali transparente e honesto. E aí, não foi só eu que passei por essa experiência. As três mulheres, aproveitando o Dia das Mulheres ali. Oi, pessoal. E vamos contar, então vamos contar e mostrar aí para vocês o que a gente passou, discutir, então mandem perguntas. E como sempre aqui, eu acho que o ponto principal é o que a gente pode fazer pelos animais que precisam da gente, né? Então, tem muitos animais aí para serem resgatados, tem muitos animais para serem castrados, doados, né, adotados, e muita gente não sabe como lidar com essa situação. Não que eu saiba, mas eu tenho um pouco de experiência, eu vou compartilhar com vocês, né? Cada fase dessas tem um monte de dúvida, um monte de problema, né? Começando com o resgate, né? Resgato ou não, o que eu faço, para onde que eu envio? A gente já recebeu várias perguntas, né, Ellen? Tá bom, para onde que vai o cachorro que eu resgatei? Né? A ONG não tem a obrigação de pegar, o protetor não tem, aí eu vou levar, eu vou deixar na frente do protetor, né? Frente da casa dele, amarrar o bicho lá, ou quem vai pagar a conta do veterinário? O veterinário tem que fazer de graça a cirurgia que você tirou o cachorro da rua. Então, assim, tem tema polêmico para valer, mas é um assunto necessário se a gente se importa com os bichinhos, né? E todo mundo que tem um bichinho em casa percebe ali a emoção deles, o quanto eles trazem felicidade pra gente, o quanto eles são felizes ou tristes, né? Que eles têm emoções, que eles sofrem e merecem aí o nosso respeito, né? Ellen, já temos aí perguntas, como que estamos? Bom, por enquanto a gente tá bem aqui, a galera tá comentando, falando que é um tema importante para discutir. E tem uma galera que perguntou qual que é o objetivo do lar temporário. Pra que a gente faz lar temporário? É só para ajudar o protetor? Qual é o objetivo? Vem aqui explicar pro pessoal. Vem aqui. Antonella, por que se faz lar temporário? Pra ajudar a achar uma família, ajudar o cachorrinho a achar uma família. Perfeito. Eu acho que esse é o principal. Além disso, às vezes a pessoa que resgatou ou que tem outros cachorros, ela não está tendo condições de cuidar bem de todo mundo como ela gostaria. E aí você desafoga
um protetor que está com cães demais, que não está dando conta. Então, em vez de eu ser um protetor e ter 5 cães em casa, eu posso ter 3, que é muito mais fácil de lidar, e esses outros 2 ficam com outras pessoas. Agora, o que a Tô ali falou é muito importante, porque quando a gente traz um cachorro para o nosso convívio, esse cachorro vai aparecer nas suas mídias sociais, se você tiver Instagram, se você tiver Facebook, se tiver TikTok. Você vai poder levar esse cachorro para alguns lugares e aí as pessoas vão ver esse cachorro. Então você vai conseguir expor esse animalzinho para mais pessoas. E aí tem mais chance dele conseguir um lar temporário. Tá? Então, acho que deu para entender, mas junto com isso vem um monte de dúvida e um monte de problema, né? Bom, vamos lá então. Começando do começo, resgate. A galera tá perguntando aqui. Eu vi um cachorro na rua. O que eu faço? Eu levo para casa? Ou tem algum lugar que eu posso entregar? Essa é uma pergunta que a gente recebe direto o tempo todo. Então as pessoas elas vão lá, vão ver o cachorro numa necessidade e elas vão resgatar. E quando ela resgata, ela acha que ela vai ter algum lugar para entregar esse cachorro. Ela acha que o veterinário ele tem que atender de graça. Ela acha que o protetor ou a ONG vai receber esse cachorro. E aí ela começa a se deparar com uma situação muito complicada. Ela vai ver que o veterinário muitas vezes não tem condições de arcar com todo e quer, porque querendo ou não, é uma opção dele, né? Não é porque você é um médico, por exemplo, que chega lá alguém que você vai fazer cirurgia, ele também é o ofício dele, né? Então, só isso já dá muita confusão. Mas você chega lá, ou você tem uma parceria com o médico veterinário, ou você teria que pagar pelo serviço, pelo medicamento e tudo mais. Né? O médico veterinário pode fazer o trabalho de doação dele e tudo mais, mas não necessariamente na hora que você quer, do jeito que você quer. Então esse é um ponto. Eu vou resgatar um animal da rua, eu vou ter que contar com os meus amigos, eu vou ter que ter uma rede ali de apoio minha, ou eu vou ter que às vezes bancar a cirurgia dele. Por outro lado, eu vou deixar o animal na rua sofrendo se eu não tenho essa condição? É horrível. Né? Eu já passei por essas situações algumas vezes, é realmente assim horrível. Então, eu acho que a gente tem que acudir da melhor forma que a gente puder. Depois, ok, eu fui lá, levei para o médico veterinário, eu consegui salvar a vida desse animal, eu consegui e tal, e aí eu vou ligar para o Alexandre, que ele vai me falar qual que é a ONG que vai receber esse cachorro. Aí o que vai acontecer? As ONGs vão falar o seguinte: 99,9% até se achar o 0,001% que vai aceitar. Estamos lotados. A gente pode ter 100 animais, a gente já tem 150. Então, a gente não pode pegar mais um cachorro. E aí você fala, mas não é a obrigação de vocês? Né? Agora se coloca no lugar deles. Você é uma ONG. Você tem lugar para 100. Você já tem 150. E todo dia aparecem pessoas falando que você tem a obrigação de pegar mais um cachorro. Só que aí você sabe que você não tem condições financeiras, econômicas, psicológicas de receber mais cachorro. Para piorar, e aí um dos motivos que a gente não divulga o endereço das ONGs é que eu já tentei fazer isso várias vezes. Gente, a ONG tal, com endereço tal, precisa que mais pessoas adotem os cães, vão lá adotar. E aí você dá o endereço, sabe o que acontece? Dia seguinte, um monte de animal abandonado na frente, eles jogam por cima do muro os cachorros. Eu trabalhei de voluntário numa ONG, num abrigo, que 400 cachorros e 700 gatos, tá? A Jane, que mal tinha condição de cuidar de todo mundo, a aposentadoria dela ia inteira para cuidar daqueles animais. O pessoal jogava por cima do muro, porque sabia que ela cuidava, jogava os bichos por cima do muro. E aí cai gato, cachorro, em canis, cheio de outros cachorros. O que acontecia? Matavam esses animais. Então a gente chegava lá de manhã, tinha que lidar com essa situação horrível, né? Horrível. Às vezes, uma hora lá eu vi um cachorro, passando mal, e ele vomitou uma pata de cachorro, para vocês terem uma ideia. Então, assim, não é fácil ser dono de uma ONG, não é fácil você lá e ficar resgatando, não é obrigação da ONG receber, tá? Então,
que faz? Eu pergunto para vocês, o que faz? Resgata, leva no veterinário, adota, leva numa ONG, não vai ligar para o Alexandre e vai falar qual que é a ONG que está aceitando cachorros? Diz aí Luísa Mel, ou Adote Pets, ou tal, que você vai conseguir achar alguém para ficar com esse cachorro. Quando der muita sorte, às vezes você consegue alguém para realmente adotar esse cachorro, ou alguém para fazer lar temporário enquanto você se organiza, tá? Que foi o tema escolhido aqui para essa live. Ó, a P. Costa comentou aqui: nossa, Alexandre, nem fala, é assim mesmo, sou voluntária em um abrigo e isso já aconteceu também. As pessoas não têm noção. Eu acho que eu falei um negócio que muita gente tem isso entalado e a gente precisa divulgar, porque a pessoa já está fazendo uma coisa muito legal. Ela é um protetor, ela tem um abrigo, ela é tal, e ainda ela é julgada constantemente pelas outras pessoas. Imagina, você faz uma coisa legal e toda hora, mas como que você não vai aceitar? Você é uma ONG, é sua obrigação, né? Ou um médico veterinário que trabalha, às vezes, na periferia, que às vezes tem muita gente que vai lá, ele já faz um preço acessível, as margens não são boas, o cara tem que sobreviver também, e toda hora vai aparecer gente ali pedindo ajuda, né? Então, assim, isso já deu briga. Eu sou do Conselho de Medicina Veterinária, né? Eu sou do Conselho de Bem-Estar Animal, e isso é constante o tempo todo. A pessoa leva lá, fica brava que o veterinário não aceitou, e aí expõe o veterinário, né? Vocês só trabalham por dinheiro, vocês só e aí vira toda aquela confusão. É legal se colocar num lugar, sempre se colocar no lugar do outro, e também não é fácil. Você está lá atrás da mesa ali, você tem uma família para... Você tem um número de horas, você tem um dinheiro que você pode doar, e aí um monte de gente vai trazer um monte de cachorro, né? E gatos também. Sim. E aí, ainda falando um pouquinho sobre o resgate, tem uma dúvida assim. Resgatei um cachorro, mas ele tá com um indício de maus tratos. Como que eu faço pra não traumatizar mais esse cachorro, pra ele não ficar se escondendo, pra ele não ser agressivo? Como que eu lido com esse cachorro dentro de casa que eu resgatei? Essa é uma ótima pergunta, Ellen, aqui. Quem que foi que fez? Deixa eu perdi agora o nome. Tá bom. Porque o que acontece? Às vezes, na intenção da gente cuidar melhor, a gente super protege. Tem cachorros que precisam de uma super proteção, mas tem cachorros que não. Tem cachorros que, se a gente super proteger e mimar e não der limite, tudo piora. Tá? Piora, às vezes, o problema comportamental. Então, por exemplo, numa situação, ele está demonstrando uma agressividade, fala, mas ele foi maltratado por homens. Então, eu entendo isso, e coitado, e tal, e tal, e tal. E aí, às vezes, você não corrige um comportamento que pode ser problemático depois, inclusive piorar a vida dele. Eu passei por essa experiência... Desliga a jacuzzi, que esse barulho pode atrapalhar. Obrigado. Você vai lá Eu vi isso no Central Park, em Nova York, acontecendo direto. Cachorro brigando, atacando pessoa, fazendo uma confusão, e fala assim, não, mas ele foi maltratado. Como se o fato dele ter sido maltratado faz com que ele não tivesse direito a uma educação de limites. Então fala assim, ele já sofreu, então eu não vou ensinar não para ele, né? Então é melhor eu deixar com que ele faça tudo o que ele quiser. E isso, na maioria das vezes, não é legal para o animal, tá? Agora, para o animal que ele foi resgatado, ele é muito medroso, a gente tem que dar tempo e respeitar esse medo, tá? Então, às vezes, andar numa rua barulhenta não dá. Uma pessoa chegar de qualquer jeito até ele não dá. A gente tem que ir ganhando confiança muito aos pouquinhos. E, às vezes, não vai ser um cachorro que eu vou sair na rua e todo mundo que quer passar a mão vai poder passar a mão. Eu vou falar, desculpa, ele é medroso. E você vai ter que segurar. Segurar a pessoa, porque às vezes a pessoa, não, mas eu tenho a melhor das intenções. Não, não é você, é ele. Qual que é a dica aí?
deixar o cachorro no peso com esse corpinho que a estupinha tá. Topá, acho que você até deu uma engordadinha, viu? Todo mundo aqui em casa emagrecendo, tá? Mas ela tem que ter aqui, olha, uma cintura. Então, olha por cima aqui, ó, um peito, cintura e depois a parte aqui, olha, das coxinhas. E por baixo, que o Di já sabe bem, aqui já foi, né, para esse ângulo, a barriga para cima, não reto e tal. Quando você deixa o cachorro nesse perfilzinho aqui, eles vão ter um apetite muito melhor do que um cachorro acima do peso. E aí você vai poder usar o petisco para várias coisas, inclusive para deixar o cachorro mais corajoso. Dá um exemplo, eu estou na rua, quer fazer carinho? Ele é muito medroso, eu prefiro que você não faça carinho. Mas você poderia jogar esse petisquinho para ele? A pessoa vai adorar. E você vai se sentir muito melhor do que só ter falado para a pessoa não pode, porque aí você fica como antipático. Aí a pessoa pega o petisquinho e joga, e controla, e vê. Chega uma criança, funciona para criança, é maravilhoso, porque a criança já quer ir lá abraçar e assusta o cachorro. Você fala, dá o petisco. Como o cachorro vai pegar o petisco da mão da criança com a boca, a maioria das crianças já para, não vai abraçar, elas já interagem. Então, assim, é uma dica maravilhosa. Deixa o cachorro no peso certo. Então, na maioria das vezes emagrece um pouco, não pode deixar comida à vontade. E leva petiscos bem gostosos para o passeio. Eu tô louco para compartilhar um pouco do vídeo que vocês prepararam aí com muito carinho da Maia. Eu dei uma olhadinha, nem vi direito porque eu me emocionei. Vamos lá assistir, todo mundo? Pelo menos um pedacinho? O que você acha? A gente vê tudo ou vai soltando aos poucos? Então, só pra gente encerrar o assunto resgate, a gente tem a história da Maia, né? Que vou compartilhar aqui rapidinho, que o Christopher contou pra gente. Christopher é o protetor. Que resgatou a Maia, a ninhada, né? Ele resgatou a mãezinha e os irmãozinhos da Maia. E ele não tinha condição de ficar com esses cães no abrigo. Então ele conseguiu uma pessoa que fez o lar temporário. E aí depois esses cães voltaram pra ele, quando ele conseguiu espaço. E aí a Maia, que na época chamava Isobel, foi a primeira que recebeu ali a proposta de adoção. Ela foi pra adoção, só que igual a Estopinha, voltou pra mão dele. E aí depois... A Estopinha, ela foi e voltou 2 vezes, que ela fazia muita bagunça. E ela tem uma história parecida, né? Que foi e voltou também. Então Isobel, que hoje é Maia. Sim, isso. E aí, depois que ela foi devolvida, né, dessa adoção, surgiu a proposta de Alexandre Rossi para fazer aí o lar temporário. E aí a Maia ficou aqui 2 semanas, né? E aí, depois tem um videozinho ali pra contar o restinho da história. Mas acho que antes de passar o videozinho da historinha da Maia, a gente podia passar esse recadinho do Christopher. Aí é rapidinho. Sim, vamos lá. Com certeza. Aonde que é o alto-falante que vai sair? Aqui embaixo, né? Da TV. Tá. Então pode colocar. As pessoas não têm noção do quanto isso é importante para a gente, porque se a cada resgate que a gente conseguisse tirar da rua e tivesse um lar solidário para abrigar, já ajudaria muito. Só que o espaço que a gente tem é limitado. Então, por isso, a gente acaba não resgatando mais, porque não tem pessoas que são solidárias à causa e que possam nos ceder um lar. Então aí, Cris, é isso mesmo. Eu fiquei contente em poder ajudar e estamos pensando num próximo lar temporário. Estamos pensando, eu e a Ana já pensamos, mas eu queria ouvir aí a Tô e a Manu. Manu, o que você acha? Não, eu quero. Sim? Mas você chorou um monte quando ela foi embora. Sim. Mesmo assim? Sim. Por que você acha que é importante a gente fazer de novo e ter outras experiências? Você acha que valeu a pena? Valeu. E você, Tô? Acho que pode ter vários. Vários lares temporários? Tudo de uma vez ou um de cada vez? Um de cada vez, né? Porque senão vai ser muito cachorro. E você acha que é mais legal ter vira-lata ou ter de raça? Fala a verdade, que eu sei que você gosta de Golden. Então, Golden sim, né? Mas... É o sonho da Tô, né? Meu sonho é ter o Golden.
mas é mais fácil, tipo, pra adoção é muito mais fácil encontrar um vira-lata. Que eles são, eles colocam na rua, assim, né? Mais vira-lata do que de raça. Na verdade, bem raro. A verdade é que Golden, você não vai precisar ser lar temporário de um Golden, porque Golden já vai ter fila de espera, um Golden filhote já vai ter, né? Então, lar temporário normalmente se trata de vira-lata ou animais adultos que as pessoas não querem mais, né? E aí, normalmente, se é um Golden que tá ou doente, ou tá velhinho, ou tá muito bravo, ou tem algum problema sério. Alguma coisa tem, né? E inclusive o Fábio, quando eu fui fazer esse lar temporário, gente, eu tava apavorado, tá? Eu vou ser sincero. Eu tava apavorado. Eu falei, eu vou tentar de novo. Mas eu não posso ficar com mais um cachorro em casa. Ele avisou várias Eu acabei de adotar uma família inteira com mais um cachorro que também foi adotado, que é o Bruno, que a gente acha que é um poodle bichão, né? E aí eu falei, meu Deus, não tem então assim, eu queria fazer um bem, então não ia adotar ali um... E eu acho que tem mais uma questão, né? A gente tá bem preocupado em dar um melhor tempo de qualidade pra Estopinha, né? Pensando que ela tá na aposentadoria dela, né? Então a gente pensa muito em viajar. Não tá aposentada, não. Pensando na aposentadoria de se divertir, de aproveitar a vida, não se aposentar de... Porque eu já pensei em aposentar ela várias vezes. Não esse tipo de aposentadoria. Em relação a viajar com ela. Isso, curtir a vida. Só que aí ela, quem que gosta mais da viagem? Quem que você acha? A Estopinha, então. A Estopinha. De longe, né? Sim. Então quando a gente pensar, eu vou parar de levar ela nas viagens porque ela já tá velhinha, não, e aí ela vai ficar triste, então ela ainda... Né? Não ia ser fácil a gente continuar viajando com mais um cachorrinho. Então o temporário pra gente é perfeito, porque a gente vive a experiência, aproveita toda essa fase, curte esse momento, mas continua com os propósitos. E aí quando ela veio familiares. aqui, logo de cara, eu olhei pra ela e falei, nossa, parece uma morceguinha. E a gente tava conversando que... Falando em morcego, eu tenho que tirar os negócios. Se vocês puderem tirar o negócio de passarinho que eu coloco aqui para os beija-flor e para o cambacica, que são 2 passarinhos. Eu acho que depois a gente tem que fazer uma live falando dos passarinhos que visitam aqui. Mas aí à noite vem, olha, tá aí. Vocês não conseguiram tirar? Ixi, estão quebrando todos os meus negócios. Você vai ficar com a mão melada para sempre, porque aí tem um grude que é para formiga não pegar. Mas não é tóxico. E aí tem um outro aqui, ó. O que vai acontecer, gente? Se não tira, vem os morceguinhos. Vem os morceguinhos e aí eles ficam bebendo a água. É petisco de morcego. Isso, água com açúcar. E aí a Maia, logo que eu vi a Maia, eu lembrei do morceguinho. E o morceguinho, de maneira geral, não é um bicho tão bonito. Mas a Maia já foi um amor, a primeira, né? Eu olhei ela, que morceguinha mais querida, que linda. E aí, obviamente, a gente foi se apaixonando cada vez mais. E aí, cada vez mais, ela foi ficando linda. Cada dia ela estava mais linda. Ela chegou como um morceguinho e aí saiu como um morceguinho. Só que, de repente, a gente começou a achar o morceguinho a coisa mais linda do mundo. Né? Vamos ver a história da morceguinha aqui, então. Por mais que a gente esteja muito feliz desse momento e tal, eu quero ter o maior respeito por vocês que ficaram com ela. Eu quero ter um respeito por esse sentimento de vocês, sabe? Respeito. Isso é muito importante. Foram só 2 semanas de lar temporário com a Maia, mas 2 semanas emocionantes, divertidas e de muito aprendizado. E foi até antes da gente conhecer ela que o aprendizado começou. Afinal, a gente teve que ir até uma loja Pets comprar algumas coisas que a nova moradora ia precisar e já organizar tudo em casa.
A chegada foi dia 6 de fevereiro, durante a live de lançamento da comunidade Dr. Pet, projeto que ela é mascote. A partir daí foi só emoção e muita dedicação. A gente enfrentou alguns problemas comuns dos filhotes, como muitas mordidas nas mãos e vontade de destruir as coisas e até mesmo fuga do cercadinho. Desafios que a gente superou colocando as dicas do meu curso à prova e também com compartilhamento das dicas de dentro da nossa comunidade. Inclusive foi com a ajuda dos membros que a gente decidiu o nome da nossa mascote. E lá na comunidade que iniciou a busca da família definitiva da Maia. E enquanto ocorria toda essa movimentação, a filhote estava sendo educada aqui em casa, aprendendo o que pode e o que não pode, sendo socializada com outras espécies, aprendendo comandos e gastando muita energia também. Até passeios a gente fez, tomando todos os cuidados por causa da vacinação, é claro. Por aqui teve Maia visitando a área pet do prédio, conhecendo o pai da Estupinha, passeando de carro e fazendo visitas a pets e ao veterinário também. Até que a gente encontrou a família definitiva e eles vieram aqui buscar a Maia e todas as coisinhas dela, o que é muito importante para ela não estranhar a mudança e acabar sofrendo com isso. E depois de 2 semanas de lar temporário, a Maia foi ser feliz na casa nova e deixou um aprendizado importante, que nenhum desafio é tão simples como a gente imagina ser. E até eu, Dr. Pet, acabei aprendendo bastante com essa filhota. Fala alguma coisa. Oi, gente, tudo bem? E aí, como que foi? Vê de novo. Foi emocionante. Isso. Também. Fale mais. Fale mais. Eu acho Vocês que... estão prontos pra outra mesmo? Sim. O Dia acabou de perguntar se a gente está pronto para outra. Olha, eu vou falar assim o que... Saber que ela tá super bem, né? Eu acho que se pudesse escolher só uma palavra para definir tudo que a gente viveu nesse tempinho, é gratificante. Essa eu acho que é a palavra, porque você vive a experiência, então por mais complexa que seja, e a gente tem sempre os medos do que pode acontecer, como a Ali começou ali, são várias frentes e daria debate para muitas e muitas lives. Todo esse tema do lar temporário, ele vale muito a pena por tudo que deixa, sabe? Pelo ensinamento, pelos sentimentos. Eu acho que também a união da família, assim, né? Foi um negócio que uniu a gente mais ainda, né? Coisa que já existia, mas que fortalecia porque a gente tinha coisas para solucionar juntos. Então, é gratificante mesmo, toda a sensação do que a Maia deixou aqui pra gente. Então, a gente tá pronto para outro, sim. E saber que ela foi... Né, que ela foi bem adotada, eu acho que isso... É a cereja do bolo, a cereja do bolo, né? Porque qual que seria a chance dela ter encontrado, né, uma família... Sim. Pô, tão legal, né? E falando nisso, a gente podia falar com eles, a gente consegue... Chamar, né? Sim. Deixa eu ver se eles estão aqui. Olá, gente! Ai, meu Deus, olha aqui. Vamos combinar de parar de chorar, pelo amor de Deus. A mamãe aqui, gente. Fala, oi, gente. Ela cresceu, hein? Olha, toda bonitona. Tá de lencinho pra lá. Muitas coisas mudaram, mas as suas orelhas continuam a mesma. E aí, gente, conta um pouquinho. A gente não tá muito em condições de ficar fazendo, né, pergunta. Agora é de vocês. Conta um pouquinho aí como que ela tá e depois a gente vai mostrar algumas imagens que a gente fica relembrando, né? Relembrando A todos aos prantos aqui. Ai, a gente tá transbordando, amor, aqui. É uma experiência nova pra gente também. A gente é o nosso primeiro vira-lata. A gente teve um cachorro só, né, em casal, tivemos cachorros na família, tem vários adotados por aqui, mas nosso, a gente teve um só que era um Golden, inclusive, Tom.
E aí ele partiu ano passado, então essa ideia de adoção para a gente também é nova, e a gente está descobrindo isso junto. Então, e ela traz um frescor de uma surpresa de não saber que tamanho que vai ficar, de não saber direito o comportamento. Então, cada dia é uma surpresa nova, assim, e a gente está, derretido. Toda vez que eu falo com o Fábio, eu acho que eu tô até chata. E toda vez que eu falo com o Fábio foi, né, trabalha aí com vocês e tal, eu falo, eu sou muito grata por vocês terem encontrado a Maia, por ter nos apresentado, não sei o que. Toda vez eu falo. Então, a gente está muito feliz, né? É um aprendizado, né? A cada dia. E ela se mostra cada vez mais inteligente, viu, Ana e Alexandre? Né? Ela é muito espertinha. Muito. E a gente pode combinar de vocês encontrarem com ela, tá? Sem chorar, ninguém chorando, todo mundo tranquilo, ela tá super bem. A gente Tá feliz, tá? Esse choro não é de tristeza, por favor, tá? Fiquem tranquilos que é um choro de... que gostoso que foi viver tudo isso, assim, a gente tem um sentimento muito bom com relação a tudo que aconteceu e por saber, né, que ela tá aí muito feliz, eu acompanho vocês no Insta, tô sempre mostrando para as meninas também, pro Ali, o quanto ela tá feliz, então a gente também só tem gratidão aí por vocês terem aparecido na vida dela. E ela continua gostando de colo? Como que tá? Muito, gosta muito de colo, e assim, deitou, agora ela descobriu a nossa cama. A gente deixa a caixinha, porque de noite ela dorme na cama dela ou na caixinha de transporte. Deu uma travadinha aqui no vídeo. Vocês estão ouvindo? Voltou, acho que agora. Sim. Então ela descobriu A gente... Tem tirado cochilos com a gente durante o dia na cama, esses cochilos de filhote, tem vários, né? Muito gostoso. A Maia, assim, imagino que vários filhotes sejam assim. A hora que tá com soninho é um dengo muito gostoso. A Ana tinha falado pra gente, é um dengo. Ela tá assim agora. Mas ela tava milhão aqui quando vocês começaram, né? A live, ela tava pra lá e pra cá e não parava. Eu falei pra Lu, vou pegar ela no colo, que daí ela vai acalmar. Não deu outra. E aí, quando ela tá milhão também. Aqui tem bastante espaço para ela correr e aos poucos a gente tá deixando cada vez mais ela solta. Então, estamos transbordando. Ai, que legal. A gente está super feliz e falando em espaço, vamos ver um pouquinho, compartilhar com o pessoal aqui o espaço que ela ganhou aí, que ganhou na loteria. Ale, queria só agradecer a comunidade, porque tá várias dúvidas nossas, a gente tem tirado lá na comunidade de vocês e tem feito muita diferença com o filhote do lado daqui, viu? Então, eu queria agradecer aqui, registrar. Que bom. Fiquei super contente, que esse é o objetivo. Que legal. Obrigada, gente. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Estamos aqui assistindo. Oi, menina! Quem é caçadora de libelas? Ó quem chegou! Ó quem chegou! Que fofura. Bom, vamos lá para a pergunta. Dá uma olhada no Vamos quadro. lá. Vamos A gente se... já falou. A gente já falou de resgate, já falamos de lar temporário, o que é essa polêmica, né? Acho que agora a gente podia falar um pouquinho da adoção. Então, assim... A gente de lar temporário, só um ponto. A gente tem, o Tafassa, um trabalho científico que foi falado sobre isso. Então, eu sou mega, né, como quem me acompanha, eu sou mega acadêmico, científico, então tudo eu gosto de me embasar bem também do ponto de vista da ciência, né, em que tem controle, que tem pessoas de fora analisando. E fizeram um estudo sobre lar temporário com Golden Retrievers, labradores,
Por quê? Porque o cão guia de cego, ele passa por algumas famílias. Tem a família, o cão que vai trabalhar como cão guia de cego, ele é filhotinho, normalmente ele vai para uma família, depois ele vai para um centro de treinamento, depois ele vai trabalhar com o tutor dele, né, por vários anos, e depois ele se aposenta, que muitas vezes ele vai ainda para uma outra família. Então é um exemplo que ele passa por outras casas. E aí eles foram atrás de analisar o perfil psicológico e possíveis traumas que essas mudanças poderiam causar, né? E aí, para quem tiver curiosidade, esse aqui é o artigo que fala, né, o efeito, como o apego e tudo mais afeta quando um animal ele é separado de quem ele aprendeu a conviver, com quem ele dividiu ali, né, o espaço e tudo mais. É um trabalho muito interessante e a conclusão dele é que isso sendo feito de uma maneira cuidadosa, pode ser positiva, tá? Então, eu diria que esse trabalho científico, que eu acho que é a referência nessa área, ele mostrou que tudo bem, que não é porque você foi lar temporário que você aumentou o trauma desse cachorro, tá? Então, qual que foi o cuidado que a gente teve, né, com a Maia? Dela aprender a conviver com outras espécies, com outras pessoas, ser muito bem socializada, ela ter a segurança necessária para mudar de ambiente e tudo mais, tudo isso vai ajudar. É óbvio que se tiver algum cachorro que ele é muito medroso e ele passar por experiências muito ruins, muito negativas e tudo mais, isso também poderia trazer algum trauma também, tá? Mas, de maneira geral, tanto nesse trabalho quanto que a gente vê por aí, é que o cachorro que tem um lar temporário e ele sai muitas vezes de uma situação de um protetor que muitas vezes não tem condições de ter toda aquele quantidade de cachorro, ele acaba aprendendo comportamentos que vão ser muito úteis para a vida no futuro. Por exemplo, a gente sair no colo e ela ter contato com o trânsito. Vamos supor que ela está num sítio, numa baia, presa junto com outros cachorros, e aí depois ela sai, ela quase não tem contato com gente, não tem contato com humano, não tem contato com o trânsito, e aí pode ser um cachorro medroso demais, ou pode ficar agressivo. Então o lar temporário a gente vê como uma coisa assim necessária, né? Respondendo aí a pergunta, e essa é a minha opinião, baseada em dados, experiências e tudo mais, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Em relação à família, eu não vou dizer que a gente não sofreu. A gente teve muitas emoções, sofreu e a gente... É que a gente cumpriu o propósito do que a gente... a gente cumpriu... gente Deixa eu chegar perto para o pessoal te ouvir direitinho. A gente foi se preparando também, né? Então, a gente cumpriu o propósito. Eu, desde o começo, falei, não, eu tenho que ajudar ele a conseguir. Então, a gente não podia ficar alimentando, não, vou ficar. Então, a gente fazia o contrário. Às vezes a gente brincava e tal, mas a gente já foi se preparando. Não, ela vai ficar falando, nem brinca. Essa brincadeira não vai ser autorizada em casa. Mesmo assim, elas brincavam, mas toda hora, vocês estão brincando, né? Isso. Aí, não, estamos brincando, a gente já entendeu, a gente sabe então, e tal. Nossa preocupação era essa, trazer bem-estar, momentos legais para ela, ensinar ela o máximo que a gente pudesse, já visando o futuro dela, que era com uma família legal, né? Então, acho que também essa preparação psicológica que a gente mesmo criou, talvez ajudou. O sofrimento vai existir, mas ele, mesmo assim, vale a pena, né? Sim. Acho que para a gente valeu super a pena e estamos nos preparando aqui para o próximo. Vamos lá. O que... Bom, então, voltando aqui, né, a gente falou um pouco de lar temporário, que é um pouquinho mais fácil das pessoas pegarem um cachorro assim, sem ter muito critério, né? Mas quando vai adotar, quais são os critérios que são importantes? É tamanho, enfim, quais são os critérios aí? E um pouquinho, se também quiser comentar como foram os critérios da escolha da Maia para esse lar temporário. Tá. Da Maia...
A gente não sabe que tamanho que a Maia vai ficar, mas eu sei que existe uma procura, uma demanda maior para cachorros pequenos. Como eu estava morrendo de medo de não achar uma família legal ou de não conseguir uma situação, eu tenho que confessar que eu escolhi a situação um pouco mais fácil, que é o quê? O Fábio me ajudou a buscar um cachorro que provavelmente iria ficar pequeno, né, em relação à média dos vira-latas, tá? Então, Luiz, aí, olha, a gente não sabe o tamanho que ela vai ficar, mas ela não deve ficar do tamanho de um dog alemão, né? E então eu falei, putz, eu vou facilitar um pouquinho aí essa situação, né? Então, existe uma demanda, né? E a gente pode ver, é um ser vivo. Eu não estou querendo fazer uma comparação aqui com um produto, mas existe uma demanda, uma oferta e uma demanda. E a verdade é que se você quer um filhote que não vai crescer muito, vai ser muito difícil de achar. Então, às vezes você quer um determinado perfil que vai ser difícil realmente de achar. As pessoas acham que se não for filhotinho, não vai se acostumar, não vai ser legal e tal. Isso é uma grande besteira, tá? Você pode adotar um animal já adulto e fazer alguns testes, né? Então, às vezes, até mais seguro. Então, por exemplo... Tá falando, a gente pegou o Bruno adulto. Pegou o Bruno... Com 3 anos. Ó, o Bruninho... Bruno! E não tinha esse pelo. Eu não sabia que ele era um poodle. Ele parecia... Como que ele parecia? Ele era todo tinha uma machucadinha aqui e Na uma cabeça machucadinha também. aqui, assim, na cabeça. Todo tosado ou era uma sarna? O que era, meu? Que não dava para ver seu pelinho. Então, inclusive... Ah, não vai se apegar, não. O problema dele é a ansiedade de separação. É hiperapego, né? Então dá para... Quando que a gente acerta mais o perfil que a gente está buscando? Justamente quando não é filhote. Só que todo mundo quer filhote. Então, quando o cachorro já não é filhote, você consegue ver se ele é legal com criança, se ele é legal com outros animais. Você consegue ter muita informação. E eu gosto de falar isso quando as pessoas me perguntam, por 2 motivos. Porque se eu tiver que acertar mesmo no perfil de um cachorro por uma família, eu vou tentar convencer a adotar um adulto. Porque é sempre um filhote, você sempre tem um efeito de loteria. Você pode pegar um determinado comportamento, a educação que a gente dá ajuda, com certeza. Mas o temperamento, a genética, o ambiente, são vários os fatores. Então, imagina que é um cachorro, vai conviver com um idoso, com um gato, tal. Você pode ir num abrigo e escolher um cachorro que tem esse perfil, tá? E muitas vezes um cachorro maiorzinho, ele vai ser muito mais fácil de encontrar, tá? Quais são os cachorros que são mais difíceis de encontrar lá? Então, se você pode ter um cachorro desse tipo, é esse que você deveria buscar, porque são esses que mais precisam. Que são cachorros que não são mais filhotes, são cachorros que têm tamanho médio ou grande, e são cachorros, e aí preconceito é dose, não, são os mais difíceis de serem adotados são os pretos. Então, se você tem condições, pegar um cachorro mais ou menos grande, adulto ou idoso da cor preta, eu diria que esse é o perfil que você vai estar mais ajudando, porque esses não saem dos abrigos. Tá? E tem cachorros, obviamente, nesse perfil, maravilhosos. E aí, quando você abre e tira o preconceito da frente, você vai ter uma possibilidade de ajudar e de escolher muito mais. A Maia, ela tem irmãos ali no abrigo ainda, e 3 deles são pretos. Então, quem tiver interessado em adotar um filhote e quiser pegar um cachorrinho preto para ajudar... E a Maia era mais bagunceira, né? Era mais bagunceira. Mais bagunceira. Então talvez eles sejam até um pouquinho mais calmos. E a Maia já era uma delícia de ficar com ela se puxou um pouco. Não dá para garantir, é filhote e tudo mais. Mas assim, pensar, né? Pensar aí
pensar aí na adoção. Eles já estão um pouquinho maiores, o temperamento já está um pouquinho mais definido. Isso não quer dizer que ele vai ser uma escolha perfeita. O que eu falo assim, está mais definido para você poder avaliar. Então, se o cachorro tem tendência a ser mais medroso, já vai estar mais óbvio que ele é medroso. Então, o teste de temperamento, de comportamento. Então, você está numa casa que vai ter um monte de criança, um monte de bagunça, você não vai pegar um cachorro que está meio agressivo, que está medroso e tudo mais, né? A não ser que você seja um especialista ou vai contar com algum especialista te ajudando para cuidar do bem-estar de todo mundo, inclusive do cachorro. Né? A minha, eu peguei uma gatinha, cadê a minha? Que é adulta. Como eu recebo um monte de gente, um monte de bagunça aqui, olha aqui ela vindo aqui, ó. Gato costuma, né, quando tem câmera, gente, bagunça e tal, costuma se esconder e tudo mais. O que eu quis? Eu quis pegar uma adulta, porque eu já poderia testar o comportamento. A gente vê vários gatos, abrir umas caixinhas. Quem foi que saiu da caixinha e foi para frente da câmera? A minha. Tinha outros gatos que as pessoas acharam muito mais lindos do que a minha? Vou falar que sim. Então, por beleza, teriam escolhido talvez um ou outro. E aí depois a minha, mais uma vez, se transformou na coisa mais linda do mundo, né? Que a gente se apega, a gente gosta, a rainha da casa. Mas ela está aqui e eu poderia pegar um filhotinho e super socializar e esperar que viesse visita, que caísse coisa no chão e ela não se assustasse. Poderia, mas é mais garantido eu já procurar um animal mais crescidinho, tá? Vantagem, nos abrigos tem muito mais cachorro crescidinho do que os filhotes. Os filhotes as pessoas querem. E filhotes que não vão crescer muito, as pessoas querem mais ainda. Tá? Então esse é o perfil. Você fala, Alexandre, eu quero um cachorro pequenininho, vira-latinha, clarinho, caramelinho, que não vai crescer, filhotinho. Então eu falo, olha, vamos discutir esse perfil? Vamos mudar um pouco? Porque esses cachorros praticamente não vão existir para adoção, tá? Ale, ó, veio aqui um comentário muito interessante. A Márcia Dias Lopes comentou, eu queria muito participar da comunidade, como que eu faço? Então, ó, convidando aí todo mundo que quiser participar da comunidade, é só entrar aí, digitar no seu navegador, comunidadedrpet.com.br, ou então, se preferir, assim que acabar a live, a gente vai postar no Stories aqui o link para vocês acessarem a página da comunidade. Então, repetindo aí, ó, comunidadedrpet.com.br. Isso aí. Que mais? Que mais, ó? Eu queria o que o pessoal está achando disso, porque assim, o tema da live é crueldade ter lar temporário, porque tem muita gente que realmente não... Tem gente que é contra, né? E eu respeito a opinião, eu não compartilho a sua opinião, porque eu acho que é necessário e pelo contrário, né? Pode não ser a melhor opção, quer dizer, não é opção. A gente gostaria que o cachorro já nem fosse abandonado, nem precisasse ser resgatado, nem tal, que já tivesse uma família. A gente gostaria de tudo isso. Mas a gente vive num mundo real, não num mundo imaginário. E nesse mundo real, eu acho que quem faz lar temporário aí é corajoso, vai chorar, né? Mas eu acho necessário. Eu gostaria de ouvir a opinião de pessoas que pensam diferente também de mim, tá? Sim. Aqui nos comentários a galera tá falando que é muito importante fazer lar temporário. Teve gente que mais cedo eu vi que comentou que realmente as pessoas só julgam, né, os protetores e não entendem a realidade das ONGs, e que eles fazem um trabalho muito lindo e que precisa ser sim reconhecido. E não é porque as pessoas deixam de pegar algum que elas não querem, né? Porque realmente a ONG não tem condição, né? E tem gente aqui também comentando, ó, que quando os meus partirem, eu vou sentir muita falta. Mas depois disso, meu objetivo é ir fazendo lar temporário com os velhinhos, para eles terem um fim de vida melhor. Aí, ó, que legal essa mensagem. Legal. Falaram de castração também, que talvez
Castração é sempre um tema muito importante, gente, porque, mais uma vez, quando eu falei da oferta e da demanda, né, o que acontece? Os cachorros, eles, como muitas espécies, eles reproduzem de forma absurda, né? Absurda que eu quero dizer assim, muitos filhotes, com uma frequência muito grande. Para quem não sabe, gestação de uma cadela vai durar 2 meses, pode dar aí 10 filhotes, né? Então, assim, a progressão, quando a gente faz a progressão geométrica disso, tem gente que tem camiseta que mostra, né, o cachorro não castrado, e se tiver uma taxa aí de sobrevivência mínima, você está falando aí de uma cadela não castrada, em alguns anos você tem milhares de cães, e aí você não vai achar tanta gente para adotar. Então, assim, o controle da natalidade, ele acaba sendo um dos pilares para a gente conseguir lar para todo cachorro. Senão não dá, né? Senão é simplesmente impossível. Qualquer pessoa que entende de matemática faz uma mini progressão aí geométrica, sabe que o número explode, né? Você não consegue. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo, você não vai conseguir achar tutor nem para 1/1000 desses cachorros, né? Existe o cão comunitário, que é uma coisa que para quem aí nunca ouviu falar, vale a pena conversar, e eu acho que talvez seja uma saída para cada vez mais cidades fazer. Você não consegue tirar da rua, todos os cachorros, mas você castra e acha alguma pessoa responsável que vai ajudar a cuidar daquele cachorro sem ser a tutora. Então ele continua na rua, mas castrado, sob um determinado cuidado aí, né, das pessoas. Eu já visitei vários cães comunitários e aí tem problemas que a gente não imagina. Então um deles, assim, de curiosidade, é que todo mundo se preocupa com o cão não comer. E a maioria dos cães comunitários que eu acompanhei, a gente tinha que falar para as pessoas que o cão visitava que ele já tinha almoçado na outra casa. Então eles iam na hora dos almoços e vários cães super obesos. E aí não é legal para a saúde deles nem nada. E para convencer as pessoas? Ah, não, se eu parar de dar comida aqui, ele não vai vir mais aqui. Ou não, esse é o meu prazer. Ele que come a sobremesa comigo, ele sempre está aqui. Eu não vou falar para os outros pararem de dar comida. Né? Então, um dos trabalhos foi acompanhar esses cachorros e pedir para as pessoas, olha, ele já comeu demais. A outra casa já está dando comida. Tudo bem, tem aquela história que eles falam, cachorro com mais de um dono come demais ou morre de fome. Né? Então, pelo menos os cães comunitários que eu conheci, eles estavam gordinhos. Tá? Estavam acima de um peso que seria saudável para eles, tá? Mas a prefeitura estava fazendo bonitinho, sabe? Vacinado, microchipado, castrado. Então, essa é uma outra alternativa que a gente pode forçar um pouco mais, quem são amantes dos animais acreditam nessa alternativa, forçar um pouquinho mais os políticos, a comunidade e tudo mais, porque no final das contas é através das nossas pressões que a gente vai mudando as regras, as leis, né, da sociedade. Temos 5 minutos e precisamos divulgar os ganhadores dos brindes. Ah, nós temos brindes. Vamos lá. Então, primeiro aqui, né, agradecer os fornecedores dos brindes. Então, aqui, esses produtos são encontrados na Pets, e a Pets que vai mandar aqui para vocês. A gente vai fazer dois, um para a galera do Instagram e um para a galera do Facebook, tá? Então aqui a gente tem o Super Secão, tá? Que é da Petix, que é o tapete que a gente usa aqui em casa. Eu acho que é muito bacana. Eu pessoalmente gosto, como vocês podem ver lá, eu pessoalmente gosto do branco, porque eu consigo ver a cor do xixi dos meus cachorros. Ali molhou, né? O xixi, tamanho, cor e tudo mais é super importante, tá? Pra gente ver a saúde. Então, a gente vai mandar. Eu quero que mande do branco pra galera. Fechado? Fechado. E mordedor, macaquinho, comedor, uma caminha.
quanto mais gostosa for a caminha do cachorro, mais chance tem dele não usar o sofá ou a cama, como a Maia descobriu a cama, né? E aí uma dica aqui é deixar o nosso cheiro na caminha, e quando eles estiverem na caminha, a gente fazer carinho e tudo mais. Aproveitando, eu vou fazer carinho numa que está na caminha agora, ó. Tropiques, muito bem, olha só, deixando todos os seus pelos, ela solta muito pelo, ó, gente, na caminha em vez de no nosso sofá. Embora ela pode subir no sofá, pode subir na cama, aqui em casa é liberado. Não é, meninona? Então, a caminha, aí eu incluí aqui, que eu quero divulgar, porque eu estou adorando, tá? Incluí no kit, então, também aí lembrar de, né, de colocar a comida da Z-Dog, chama Z-Kitchen, tá? Então, comida que os nossos cães estão gostando. E uma novidade, que é o topper, que esse aqui é para jogar em cima da ração. Tem de carne e de frango. E aí também eu gostaria de cada kit fosse com um. Tudo bem? Tudo bem. Você olhou com uma cara. Tudo bem. Eu estou exagerando. Você falou por cima da ração? É por cima da ração ou da comida da... Ah, não. Isso aqui é para jogar em cima normalmente da ração seca. Então a pessoa quer dar um molho, né? Como se fosse um molho, dar uma incrementada ali para dar, tá? Eu uso não exclusivamente a ração úmida aqui ou a comida, tá? Com os meus cachorros, só para vocês saberem, eu gosto de fazer o mix feeding, que é ter um pouco de ração seca, que a gente chama de estruzada, e ração úmida, que é essa comida natural ou tal. E por quê? Porque eu acho que cada uma é boa para uma situação. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, vamos da minha... Aqui, a gente espalha, não está aqui, mas... Então, eu vou... vou dar um exemplo aqui, ó, rapidinho. Bom, chega a gente em casa, o Bartô fica super... Meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu faço? Ele quer usar a voz dele, né? Ele quer latir. Então, como que a gente faz para facilitar? Eu brinco que é jogar milho para as galinhas. Então, ó, eu posso chegar e fazer assim, ó. Vai lá, joguei lá. Não está vendo direito? Ó. E aí, o que vai acontecer? Nesses primeiros segundos que visita chegou e tudo mais, eles estão catando milho. E aí eles já vão estar mais relaxados, né? Quando a pessoa chegar aqui. Então vai ter menos chance de latido, menos chance de ficar pulando, às vezes, numa pessoa que não quer que o cachorro pule. A maioria das pessoas que vêm aqui querem que a estopinha pule nelas, né? Então aqui elas estão lá e não dá, obviamente, para fazer isso com comida... Com comida úmida, não dá para jogar desse jeito, tá? Então vamos lá para os ganhadores. Ganhadores aqui não é sorteio, é por participação e colaboração aí durante a live. Exatamente. Vamos lá, quem ganhou? Bom, no Facebook, quem ganhou foi a Michele Klingelfus. Michele Klingelfus. No Instagram, quem ganhou foi o Luiz, com 2 U's, Tavares, tudo junto. É @Luiz Tavares. Então, tanto a Michele quanto o Luiz, por favor, mandem e-mail para a gente, para equipealexandrerossi@gmail.com. equipealexandrerossi@gmail.com, para a gente poder pegar os dados e mandar para vocês. É isso aí. Parabéns, gente, e obrigado. Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha animado aí algumas pessoas a virarem lar temporário, a resgatar cães e também a adotar, né? Adotar. Tá pensando em adotar? Que tal tentar um lar temporário? Se você já acha que tem a possibilidade, né, de adotar, aí pelo menos se o lar temporário der errado, você já estava preparado aí para ter mais um cachorro, tá? O problema do lar temporário nunca dá certo é que a gente chega numa lotação e a gente não consegue mais ser lar temporário. Então eu sabia que se eu não conseguisse, não dá mais, né? É isso aí, estão falando para eu parar de falar que acabou o tempo. Tchau, tchau, pessoal.